eu vou estar falando sobre perseverança. Amém? E há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Só Alô? Só fracassa quem vai até o final. Quem desiste no meio do caminho não fracassa, desiste. Amém? Amém? Então pergunte para a pessoa aí: você é daquele que desiste ou que fracassa? Não é feio fracassar, irmão, feio é desistir. Pastor, mas quando não houver competência, tente compensar com a persistência. Eu nunca me senti competente para ser pastor. Eu nunca me senti que eu tenha cara de pastor, ou que eu tenha voz de pastor, altura de pastor, beleza de pastor, postura de pastor. Nunca. Eu também nunca me senti escritor e apresentador de TV. Dá vontade de dar risada quando alguém diz para mim: eu assisto o teu programa todo dia. Fico pensando, que falta do que fazer. E é de coração que eu estou falando para você. Eu não me sinto competente, só que eu sou persistente. Faz 15 anos que eu estou persistindo como pastor. Não perco a oportunidade de aprender, não perco a oportunidade para sentar e ouvir um grande pastor. Não perco a oportunidade de participar de uma conferência. Em maio eu vou estar na conferência Fire, ouvindo os maiores pregadores na área de avivamento do mundo, em Curitiba. Em junho vou estar em Belo Horizonte também, ouvindo grandes pregadores falando a respeito de célula. E eu já ouvi os maiores pregadores do Brasil pessoalmente, porque eu não desisto, irmãos. Eu persisto. E eu vou estar falando a respeito disso. Então, quando você achar que você não tem competência, compense com persistência. Amém? É caminhando que se faz o caminho, é caindo que se aprende a levantar, né? Você não tem que acertar todas. O que você não pode é desistir de nada. Gênesis capítulo de número 25, versículos 21 a 23, narra a história que para mim é uma história de persistência, não só deste personagem, deste protagonista desse texto, mas também já do seu pai, o Abraão. O Abraão, irmãos, recebeu uma promessa. E eu acredito que Abraão senta com seu filho Isaque, coloca ele no colinho e começa a dizer: filho, com 75 anos de idade que o teu pai tinha, tua mãe já estava entrando na menopausa com 65, e Deus fez uma promessa, lá em Gênesis capítulo 12, e esta promessa era uma promessa de crescimento exponencial. Deus me disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar, e a tua descendência será como a areia do mar, as estrelas do céu. Olha que legal, irmão, areia e estrela, ou seja, a gente está lá em cima, mas de vez em quando também está lá embaixo, é areia, para ninguém se orgulhar. Só que tinha um problema, filha, a tua mãe era estéril, além de estéril, velhinha, já estava com 90 anos quando ela engravidou de você. E o Isaque disse: não brinca, pai, que ginecologista o senhor procurou? Ele disse: não tem nada a ver com ginecologista, tem a ver com Deus, tem a ver com milagre. Por isso que Romanos capítulo 4 versículo 17 diz que Abraão, ele creu no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. E aí, talvez o Abraão tenha dito para o Isaque: talvez também você vai ter uma mulher estéril, porque Deus gosta de dar uma dificultadinha no começo, né? Ele gosta de fazer um charminho, para que depois ele traga resultados e te deixe assim de boca aberta. Então ele gosta, primeiro ele complica, depois ele descomplica, depois ele explica, e no final dá tudo certo. E aí vem Isaque, a partir do capítulo 25, versículo de número 21, e a Bíblia diz assim: e Isaque orou instantemente. Coloca a tradução para mim que diz: Isaque orou insistentemente.
Isaac orou insistentemente, diz a minha tradução, ou seja, com perseverança. Isaac orou insistentemente, ou seja, dá a impressão que eu tenho que ele orou, não funcionou, orou de novo, não funcionou, fez campanha de 7 quartas da vitória, não funcionou, de 14 não funcionou, 21 não funcionou, e ele continuou orando, persistindo, e ele orou insistentemente. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: somente a oração perseverante resolve alguns tipos de problema. Vou repetir: somente a oração perseverante resolve alguns tipos de problema. Tem problema que você ora e já acontece na hora. Tem problema que você ora e já acontece no outro dia, já é resolvido. Mas tem coisa que não é assim com duas conversas, vai exigir de você persistência. E não foi diferente na igreja do Novo Testamento, lá em Atos capítulo 1, versículo 14, olha o que a Bíblia diz: todos esses perseveravam unanimemente em oração. Ou seja, era o grupo todo, irmão. Eles não largavam a oração só para cima das costas do grupo de intercessão da igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. No livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, não existe grupo de intercessão, não existe círculo de oração, porque todo círculo é fechado. A oração é para a igreja inteira. Deus responde à oração do pastor e responde à oração de uma criança, irmãos. Amém? E olha o resultado de eles todos terem orado unanimemente em Atos 1:14. A resposta está lá em Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. Olha o que diz a Bíblia: naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam. Irmão, uma igreja que tem oração, as pessoas não simplesmente aceitam Jesus no domingo e somem na segunda. Não, elas perseveram, elas permanecem. Então, quando você, aquele que leva a preciosa semente, almas você ganha caminhando, mas você mantém elas orando por elas, combatendo no mundo espiritual por elas. Versículo 22, coloca para mim, Gabi, de Gênesis capítulo 25, versículo 22 diz: e os filhos lutavam dentro dela, então disse: se é assim, por que eu sou assim? E ela foi perguntar ao Senhor. Gente, em primeiro lugar, se você não deseja ter lutas internas, não gere nada, não gere ninguém, continue gerando apenas coisas externas. Se você não quer ter lutas internas, continue apenas trabalhando para o mundo externo, para o seu trabalho, para a sua profissão, para adquirir coisas. Aí você não vai ter lutas internas. Mas se você começar a gerar pessoas aqui dentro, com certeza você vai sofrer aqui dentro. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quando você quando você não estiver entendendo o que está acontecendo dentro de você, o que ela fez? Eu vou perguntar para minha líder de célula: eu não estou me entendendo, irmã. Depois que eu comecei a gerar almas, depois que eu comecei a gerar alguns projetos aqui dentro, irmã, você pode explicar para mim? Foi isso que a Rebeca fez? Mantenha o texto para mim lá, Gabi, por favor. Gênesis capítulo 45, versículo 22. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que ela foi perguntar para o Senhor. Olha aqui para mim. Sobre coisas que acontecem aqui dentro, e se você preferir, pode chamar de aqui dentro. Não pergunte para as pessoas que estão lá fora, pergunte para um ser que está aí dentro. Pergunte para um ser que vive dentro de você.
Pergunte para um ser que está aí dentro. Existem respostas que o pastor não tem, que o psicanalista não tem, que o psicólogo não tem, que o coach não tem, que o líder de célula não tem, que o seu melhor amigo, amiga sua louca não tem. Existem respostas que só quem tem é quem está dentro de você, o Espírito Santo. Diga para alguém do lado: o Espírito Santo se move dentro de você. Amém? Diga assim, ó, Deus responde. Deus responde usando 4 S's. Quantos S's? Pessoal aqui da minha esquerda, quantos S's? Quais são esses S's, pastor? Deus responde, Deus fala com você através do sermão, através da mensagem. Irmão, uma vez eu preguei 1 hora, uma irmã veio depois do culto: pastor, tem uma palavra de Deus para a minha vida? Irmão, deu vontade de botar a mão na cabeça dela e dizer: vai e não peques mais. Eu não acredito que numa hora de mensagem, no meio de numa frase, um versículo, eu não acredito que Deus não falou com essa mulher. Mas infelizmente hoje a pregação, o sermão já não é mais suficiente. Então Deus fala através do sermão, e Deus fala também através do silêncio. Há momentos que Deus não vai falar nada com você. Ele vai submeter você ao período seletivo chamado silêncio da profecia. Ele não vai usar profeta. Não adianta você andar correndo atrás de profeta. Não adianta você pegar aquela caixinha de promessa lá da Bíblia do preguiçoso para achar um versículo de vitória, porque esse versículo não vai fazer sentido, porque Deus está no silêncio contigo. Deus também responde através de sinais. Tem vezes que Deus não fala, mas Ele sinaliza. Preste atenção, irmão, fique ligado no mistério. Deus fala de forma lúdica de vez em quando, Deus fala de forma abstrata, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de um sentimento, Deus fala através de um abraço, Deus fala através de algo que você recebe. Deus demonstra o cuidado que Ele está tendo contigo através de uma mensagem de WhatsApp. Deus também fala através do sim, irmãos, amém? Amém? Então continue orando, porque se você não desanimar, vai vir o sim de Deus. Tem o sim de Deus. A Bíblia diz: porque todas as promessas de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Versículo 23, Gabi, coloca para mim, já está. 23, diz assim: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Olha aqui para mim, irmãos, na cabeça de Rebeca haviam apenas 2 crianças, havia apenas 2 bebês, 2 meninos, mas aos olhos de Deus haviam 2 nações, amém? Aquilo que você está gerando, irmão, é muito maior do que aquilo que você está imaginando, e isso explica o tamanho da sua luta. O tamanho daquilo que você está gerando explica a intensidade das lutas que você está sentindo. Se ela estivesse gerando apenas 2 bebês, suas lutas seriam apenas de cólica, suas lutas seriam apenas porque tinha vontade de comer os negócios esquisitos, porque seria apenas vontade de regurgitar, bonito, hein? Vomitar, para quem não sabe o que é regurgitar. Então, se ela estivesse gerando apenas 2 bebês, no campo do natural, as suas lutas seriam naturais. Mas como ela estava gerando 2 nações, as suas lutas eram sobrenaturais. Amém? Vou repetir: o tamanho das suas lutas internas revela a grandeza daquilo que você está gerando aí dentro. Se você está tendo lutas grandes, é porque você está gerando algo grande. Aleluia, amém? Por isso dessas lutas, por isso que você não se entende de vez em quando. Pastor, Gênesis capítulo 12, versículo 3, coloca para mim por favor. Quando Deus chama Abraão, Deus diz no versículo 3: eu vou te abençoar. Aliás, eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E olha o que ele fala, Gênesis capítulo 12, versículo 3:
E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Agora veja como a promessa de Deus agora ela vai para um outro nível. Veja como a promessa de Deus ela se promove. Gênesis 22:18. Agora, 10 capítulos depois, Deus chega para o mesmo Abraão e diz: Abraão, através de ti agora, através da tua descendência agora, ou seja, quem é a descendência de Abraão? O Isaac. Agora eu não vou abençoar apenas as famílias da terra. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 22:18. E em tua descendência serão benditas. Quem está comigo, irmão? Quem está no culto aqui? Em tua descendência serão benditas todas as... O que Deus disse que tinha dentro dela? Nações. Por isso que Isaac precisou orar insistentemente. Porque para você gerar qualquer coisa, irmão, qualquer oração meia boca resolve. Agora, para você gerar nações, para você gerar coisas grandes, deixa eu falar uma coisa para você. Você como líder de célula, eu falei isso aqui na quinta-feira, você não tem noção de quem você está gerando lá na sua célula. Você como crente, quando você fala de Jesus para alguém, o Luco teve aqui essa semana, disse que a Dê falou de Jesus para ele veio aqui me procurar. Você não tem noção, a gente não tem noção de quem vai ser ele na presença de Deus, de quem a gente está gerando. Sangalete deu o meu contato para esse rapaz, o Luiz Fernando, que aceitou Jesus junto com a esposa. Não tem noção de quem a gente está gerando. Então, irmão, valorize esta pessoa que está sentada do seu lado, porque você não tem noção de quem está sentado do seu lado. Deixa eu fazer uma pergunta: você se considera uma pessoa otimista? Ou você se considera uma pessoa oscilante, uma pessoa volátil, uma pessoa que hoje está lá em cima, uma pessoa roda gigante, né? Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo? Diga para mim, irmão, diga para você aí, de 1 a 10, que nota você daria para a sua perseverança? Os livros lá na sua casa estão todos com marca-página no meio, porque você não consegue terminar um livro? Você já sentiu vontade de começar algo e não começou? Você já sentiu vontade, já começou algo e nunca termina? Deixa eu falar, isso é um demônio, gente. Isso é um demônio que age na vida das pessoas, para que elas não perseveram. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Existem vitórias que estão lá no final. Por isso Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E por isso que Jó capítulo 8 versículo 7 está escrito: o teu começo terá sido pequeno, mas o teu fim será grande. Então não interessa como começou o teu 2024, o final de 2024, o teu final de 2024 será grande, será abençoado, será de milagre. Será que você pode receber esta palavra nessa noite? Aleluia! De 1 a 10, que nota você dá para a sua perseverança, irmão? Pensa aí, querido, de 1 a 10. Perseverança é a persistência com inteligência, mantendo princípios e mudando estratégias sempre que necessário, mantendo valores e mudando ferramentas sempre que necessário. Isso é perseverança. Você mantém princípios, você mantém valores, mas você muda a estratégia, você muda a ferramenta. Você é versátil ao invés de volátil. Teimosia é diferente, irmãos, porque teimosia é a insistência sem sabedoria. Teimosia é quando você percebe que não está dando certo, mas você fica irredutível, você fica inflexível, tentando. Pastor, eu sou persistente. Não, isso chama-se obstinação e teimosia. Se Deus já está sinalizando que não está funcionando, que não está dando certo, é hora de você mudar a estratégia, é hora de você mudar o seu ciclo de amizade, é hora de você mudar quem você está ouvindo e com quem você está se relacionando. Senão você vai achar que é uma pessoa perseverante e você só é mais um teimosinho, mais um teimoso. A Bíblia diz, Provérbios 21 e 29 na Bíblia Viva, diz que o pecador e rebelde é teimoso e se recusa a deixar seu mau caminho.
O pecador e rebelde é teimoso. Pastor, o que é o pecador? Aquele que erra o alvo. Ele não sabe onde chegar, porque ele errou o alvo. E quem é o rebelde? É aquele que sabe o que tem que fazer para chegar onde tem que chegar, mas ele não obedece. Ele é rebelde, tem que ser do jeitinho dele. A Bíblia diz que o pecador e rebelde é teimoso e se recusa a deixar o seu mau caminho, mas o justo examina a sua vida e muda o que for necessário. O justo muda o que for necessário. Se tiver que renunciar, ele renuncia. Se tiver que mudar seu estilo de vida, ele muda. Se tiver, ele faz o que tem que fazer para alcançar o que Deus tem para ele. Pastor, quem não tem perseverança, é um tipo de pessoa que só faz aquilo que dá prazer imediato. Nós vivemos uma geração de crentes hedonistas, crentes que cultuam o prazer imediato, que cultuam o resultado imediato. Nós vemos uma geração que não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue jejuar, porque só faz aquilo que lhe dá prazer. Olha o que Muhammad Ali, um dos maiores pugilistas, falou: eu odiava cada minuto do treinamento, mas eu disse, não pare, sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Quem aqui concorda comigo que é difícil ser crente? Não, ser evangélico é fácil, irmão, mas ser crente é difícil. Quem aqui concorda comigo que é difícil ser santo? Que dá vontade de desistir sempre, dá vontade de seguir a boiada e fazer o que todo mundo está fazendo. Diga para alguém do lado aí: sofra agora e passe a eternidade como um campeão. Passe a eternidade como alguém que vai olhar para Jesus e vai ouvir de Jesus: valeu a pena seu sacrifício, valeu a pena você não ter cedido para a sua carne, valeu a pena aquele culto que você não estava com vontade de ir, mas foi aquele culto que eu escolhi para falar ao seu coração, para virar uma chave na sua vida. Vale a pena sofrer agora e passar a eternidade como um campeão, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 21:17 diz: o que ama os prazeres vai sofrer necessidade. Pastor, o que acontece com quem não tem perseverança? Segundo lugar, só faz o que dá resultados imediatos. Ele nunca faz nada que seja para longo prazo. Ele vê os outros fazendo algo e diz: vou fazer também, mas não senta para escutar a história daquela pessoa, o percurso daquela pessoa. Pessoas que querem resultados imediatos são pessoas que não começam a fazer porque elas acham que estão velhas demais. Até passa aí no seu coração fazer um curso, tirar sua carteira de habilitação, fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, um MBA, mas você pensa: eu estou muito velho. Dá vontade de você entrar no querigma, mas você pensa: não, mas eu, ser líder de célula, estou muito velho. Quem aqui já comeu farinha láctea Nestlé? Só rico, vai, levanta a mão que eu sei que era só rico. Nós comíamos era farinha de mandioca com açúcar, irmão. E quando a mãe não estava em casa, a gente esquentava, fazia uma curruíra. Se comesse aquilo sem água, morria engasgado. Deixa eu falar uma coisa para você, meu lindo. Henri Nestlé, ao observar os problemas da desnutrição infantil enfrentados por algumas famílias suíças, ele, como farmacêutico, inventou a farinha láctea Nestlé. Pastor, com que idade? 52 anos, da minha idade, irmão. 52 anos que ele descobriu e ficou milionário. Outro, alguém aqui já ouviu falar de John Pemberton, farmacêutico que inventou a Coca-Cola? Alguém gosta aqui de uma coquinha com X-costela depois do culto? Aquela coquinha assim que ela te chama. Irmão, a sua garganta olha para a coquinha e diz: me dê, papai. John Pemberton, enquanto testava medicamentos para dores de estômago, como farmacêutico, inventou a Coca-Cola, com 55 anos de idade.
E você quer para ontem? Você quer para hoje? Você começa a célula, você acha que você vai multiplicar em 2 meses? Você achou que a gente ia encher essa igreja assim rapidinho? Irmão, persistência, perseverança, insistência com inteligência. Temos que oferecer o nosso melhor, preparar o nosso jardim. As borboletas virão, mas não virão no outro dia. Eu falei semana passada, eu já recebi profecia que já se cumpriu, mas eu também já recebi profecia que ainda não se cumpriu. Enquanto não se cumprir, pastor, eu vou perseverar, eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando, porque o meu Deus, Ele não mente, Ele não falha, Ele não tarda, eu é que sou apressadinho. Gente, alguém já ouviu falar de Rei Kroc? Não? Alguém aqui já comeu um Big Mac, um McDonald's, daquele caprichado? Alguém já comeu? Levanta a mão. Não, não coça a orelha, irmão, levanta a mão, me ajuda aí, irmão. Já comeu um Big Mac? É bom ou não é esse trem? Então, o Rei Kroc, depois de trabalhar como motorista e pianista e representante de vendas, iniciou a rede fast food McDonald's aos 52 anos de idade. Pastor, você não tem ninguém da Bíblia não para dar exemplo? Fica falando desses ímpios. Irmão, é isso que eu tenho que me envergonhar, porque são ímpios que não têm o livro das promessas na mão. São ímpios que não têm o Deus das promessas morando dentro deles, mas eles acreditaram nos seus sonhos, não tiveram pressa, e mesmo com mais de 50 anos de idade, eles começaram algo que mudou a história da humanidade. Ah, mas você quer falar de Bíblia? Vamos falar de Bíblia. Quem aqui já leu o livro de Apocalipse? Tem medinho? O livro de Apocalipse foi escrito quando João encontrava-se na ilha do Mar Egeu, chamada Patmos, onde os imperadores romanos exilavam pessoas para morrer de velho. Na verdade, tentaram matar João antes. A história dele diz que ele foi lançado numa caldeira de azeite fervendo. E ele diz: traz o sabonete aí que eu vou tomar banho, que eu não estou sentindo calor nenhum. Aí lançaram ele lá na ilha de Patmos, e ele com 85 anos de idade, o Cordeiro aparece para ele e traz sobre ele a revelação do Apocalipse. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Coloca aí para mim, Gabi. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que Jesus chega para João e diz: João, sobe aqui, e eu vou te mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. Então a Bíblia diz no final, que João foi achado em espírito. No versículo 2, por favor, Gabi. Imediatamente ele foi arrebatado em espírito. Olha aqui para mim, irmão. Eu sei que o som está dificultando para você ouvir, mas você vai me entender. Receba essa palavra aí no seu espírito. A questão não é a sua idade, a questão é a sua espiritualidade. Se você se encontrar em espírito, não interessa a sua idade, mesmo com 80 anos de idade, 70 anos de idade, 60, 50, 40 anos de idade, Deus pode começar uma nova história na sua vida. Deus pode reiniciar um novo ciclo na sua vida. Deus pode começar algo grande na sua vida. Eu estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio dizer que o ministério dele estourou, o Mevan estourou, depois que ele fez 50 anos de idade, porque Deus não permite que o sucesso venha antes da maturidade. Agora tem uma coisa que atrapalha a sua perseverança, é você querer resultados imediatos. Deus está preparando você, Deus está me preparando, Deus está nos preparando, Deus está preparando esta igreja, Deus está preparando a cidade de Araranguá para viver o maior avivamento e crescimento de todos os tempos. A nossa geração vai ver isto. Oh! Não só aplaude, irmão, levante a mão e dá glória aí. Diga: eu creio, Jesus. Se prepara para Deus abençoar o teu casamento, a tua família, a tua empresa. Você não está velho demais para Ele. Só fique no Espírito.
Só viva no Espírito, só seja espiritual, e você vai acessar as promessas de Deus. Pastor, o que me atrapalha a minha perseverança? Terceiro lugar, quando você usa seus erros como desculpa para você parar. Todo mundo erra. Um dia, um jovem substituiu um senhor como CEO de uma grande empresa, e aquele jovem foi falar para o CEO e disse: como que eu faço para ter o sucesso que o senhor teve? Aí o homem disse: não cometendo erros. Aí o jovem disse: mas como é que eu faço para não cometer erros? O CEO disse: cometendo erros. Todo mundo erra. A questão não é se eu erro ou não erro. A questão é o que eu aprendo com os meus erros e acertos. Você está me entendendo? Deixa eu ler para você o que Michael Jordan falou. Vou ler para você. Michael Jordan, falando dos seus erros, disse: eu perdi mais de 9.000 lances em minha carreira. 9.000, errei, perdi. Eu perdi quase 300 jogos, e 26 vezes que o técnico me chamou e disse: dê agora o último arremesso para decidir a vitória. 26 vezes ele disse: eu errei, eu não acertei a cesta, eu falhei uma e outra vez na minha vida. Aí ele continua dizendo: mas é por isso que eu consegui, porque eu persisti, eu não desisti. Quando Michael Jordan estudava, o time da escola, da universidade, descartou ele porque ele era baixo demais. Tinha só 1,80 m, era baixo demais. Mas ele foi treinando, foi insistindo, foi persistindo. Diga para alguém do lado aí assim, ó: e você, crente, como que você tem agido? Diga, irmão, por favor. Qualquer lutinha você desiste? Qualquer lutinha você para? Qualquer obstáculo você volta para trás? Nós temos um livro de promessas. Nós temos um livro de promessas. Nós temos um Deus de promessas. Nós cantamos todos os domingos à noite: meu Deus é Deus de milagres. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Aí Deus olha lá de cima e diz: beleza, não precisa mais cantar, porque eu já sei quem eu sou. O que eu quero saber é se você sabe quem você é. O diabo sabe quem você é. O diabo conhece as promessas que você tem. Lá em Mateus capítulo 4, quando ele leva Jesus no pináculo do templo, ele diz para Jesus: te joga daqui, porque de ti está escrito. O diabo cita para Jesus o Salmo 91, versículo 11. O diabo conhecia a promessa que tinha para Jesus. Só que lá ele se deu mal, porque Jesus também conhecia, não apenas aquela promessa, mas Jesus conhecia todas as promessas que ele tinha na sua vida. O que o diabo quer é que você não conheça o que Deus te prometeu. O que o diabo quer é que você não conheça a herança que está te esperando. O que o diabo quer é que você não saiba o que o teu pai, o nosso pai, tem preparado para mim e para você. É isso que ele deseja, crente. Pastor,
E quem tem perseverança, o que acontece? Quem tem perseverança tem autoliderança, porque quem não se lidera se sabota. Quem tem perseverança tem autoliderança. Pessoas perseverantes são líderes de si mesmas, são gestoras das suas emoções, são protagonistas da sua história, e sabem o que querem, e sabem exatamente o que precisam fazer para acessar aquilo que querem. Olha o que a Bíblia diz. Josué, coloca para mim, Gabi. Josué 14, 7 e 8. Deus tira 2 milhões de pessoas do Egito, passa eles pelo meio do deserto, e toda aquela geração de 20 anos para baixo morreu. De 20 anos para cima morreram. Mas olha o que Deus diz, olha o que a Bíblia diz. Aliás, olha o que Caleb diz, o meu neto. Olha o que ele diz: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Primeiro lugar, líder precisa ter visão da terra, irmão. Líder precisa ter visão desse campo do natural. O líder não pode viver só no sobrenatural, no transcendental. Não, o líder. Alguém me diz: pastor, sabe o que eu gosto na sua mensagem? É porque você não apenas nos prepara para ir morar no céu, na eternidade, você nos prepara para viver aqui na terra, para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ser um bom funcionário, para ser um sonhador aqui na terra. E ele disse: olha, quando Moisés me enviou a Cades Barneia para eu espiar a terra, eu trouxe resposta conforme senti no meu coração. Irmão, quem se lidera não deixa ninguém azedar o seu coração. Quem se lidera protege seu coração de pessoas, de sentimentos. Versículo de número 8 diz assim: meus irmãos que subiram comigo disseram, aliás, fizeram derreter o coração do povo. Começou a falar mal da promessa, começou a falar mal da terra, começou a dizer: não, lá a gente só tem gigantes para a gente enfrentar. Ele disse: os meus irmãos. Querido, quem se lidera tem que aprender a lidar com irmãos, porque tem todo tipo de irmãos, tem todo tipo de crente. Tem crente hoje para tudo quanto é gosto, de todo tipo, irmão. Mas quem tem autoliderança tem que aprender a lidar com irmãos. A Bíblia diz que quando Davi foi lutar com Golias, o Eliabe, irmão dele, se opôs. Ele diz que o Davi se desviou dele. Você tem que aprender a ter habilidade para se desviar de gente que quer tirar você do seu propósito, que quer tirar você das suas vitórias, que quer tirar você do seu milagre. Versículo 8: mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei. Bata no peito e diga: eu, porém, perseverei em seguir o meu Deus. Ele está dizendo: eu segui aquilo que eu entendia que era promessa para a minha vida. Eu não fui com a multidão, eu não fui com a maioria, eu fiz a diferença. Eu estava vendo que ninguém estava vendo, eu estava sentindo no meu coração que ninguém estava sentindo, e eu também estava falando diferente daquilo que as pessoas estavam falando. Ou seja, eu sou um porém. Ele disse: eu, porém. Irmãos, quem tem perseverança precisa ter um porém na sua vida, precisa ter algo diferenciado. Pastor, mas a maioria não está. Não estou nem aí, meu irmão. Quem tem promessa, quem tem sonhos, nunca vai seguir a maioria. Quem tem promessas, quem tem sonhos, sempre vai se mover debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção que Deus deu. Vai enfrentar desafio, vai enfrentar obstáculo, mas é isso que vai lhe amadurecer e lhe preparar para acessar as promessas de Deus. É isso que o Caleb falou. Amém? Segundo lugar, quem tem perseverança tem temperança. Pessoas perseverantes são temperadas, são equilibradas, são moderadas.
não são exageradas e nem intensas demais. É um problema, irmão, pessoas que são muito intensas. Eu sei que existem coisas que merecem um foco a mais, merecem uma atenção a mais, mas sabe aquela pessoa que tudo que ela faz bem feito só por pouco tempo? Tudo que ela faz, ela é perfeccionista, mas daqui a pouco ela desiste. Não tem equilíbrio, não tem dosagem, não tem o fruto do Espírito chamado temperança. Existe uma coisa que atrapalha a perseverança, é uma pessoa que é intensa demais. Eu falei domingo passado sobre Marta. Marta era intensa demais, queria deixar a casa tinindo para Jesus, mas não sabia estabelecer prioridade, não sabia ver o que era mais importante para a sua vida. Existem pessoas, na Bíblia por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Elias. Elias era intenso demais, irmãos. Quando ele estava no Espírito, gente, ele orava 2 minutos, caía fogo do céu. Mas quando ele entrava em crisezinha, irmãos, ele corria até de uma mulher e se escondia numa caverna e pedia biquinho para o papai e pedia a morte. Coloca para mim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. O Elias era uma pessoa intensa demais. O Elias, ele era uma pessoa que ele praticamente, ele teve um ministério pequeno e prematuro, porque ele era intenso demais. Mas toda pessoa que ela é intensa demais, ela não é constante. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra, porque você, quando começa algo, você só faz aquilo, você foca demais, até você abusar, até você não aguenta mais. Só que Deus, irmãos, as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus trabalham com congruência. Não existe lista de prioridade, onde é primeiro Deus, depois é a família, e depois é a igreja, e depois é trabalho, e depois é isso. Não existe essa lista. Deus é a lista. E tudo que você faz tem que ser em Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantas pessoas que começam na célula, que o líder olha e pensa, já vai ser líder, daqui a pouco ele tomou Doril. Aí tem aquela pessoa que é devagarinha, mas é constante, não falta, não começa querendo dominar tudo, ela vai devagarinho. Você chama para ela fazer um quebra-gelo, ela quase vira uma estátua de gelo, em pedra, não consegue, mas daqui a pouco vai indo devagarinho. Dê muito valor para esse tipo de gente. Elias teve o seu ministério abortado, Elias teve o seu ministério minimizado, porque ele era intenso demais. E vamos ouvir a própria biografia vindo da boca do próprio Elias. 1 Reis 19:10, o que ele diz? Respondeu ele quem? Elias: tenho sido o quê? Tenho sido o quê? Não, presta atenção no que você está lendo, irmão. Tenho sido muito zeloso. Esse é o problema do muito. Gente que acha que é muito crente, que é muito sábia, que é muito... Pastor, eu sou muito humilde, muito humilde. A única coisa que eu me orgulho é da minha humildade. Eu sou muito humilde. Pastor, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu sou muito... Toda pessoa que falar para você muito, já fica assim. Ele disse, eu sou muito zeloso, ou seja, eu sou extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Então o extremista, ele é exagerado, ele é muito exagerado em tudo que faz. Será que eu estou falando da biografia de alguém aqui? Quando está numa liderança é muito intenso, quando larga, vira o Zé Minhoca, faz mais nada, nem para a igreja não vem mais. Mas quando está na frente de algo tenho sido muito zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Diga comigo, todo extremista, não só quem almoçou, todo extremista é especialista em acusar os outros. Por quê? Porque todo extremista. E ele disse no finalzinho, só eu fiquei. Ali diz, somente eu, olha quanto eu, porque somente eu fiquei.
Todo extremista, irmão, se acha o único em tudo. Só ele que pensa que ora, só ele que pensa que é humilde, só ele que pensa que é só ele. Esse tipo de gente, ela não é perseverante, ela não vai ser perseverante. Esse tipo de gente, ela vai parar com a primeira luta que aparece, com o primeiro culto ruim que aparece na sua vida, com o primeiro obstáculo que aparece. Diga para alguém do lado: Deus chamou você para ser perseverante. Até porque Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é temperança, o último gomo do fruto. Onde há o Espírito Santo, há temperança. E onde há temperança, há perseverança. Deus quer liberar sobre a sua vida o seu Espírito nessa noite. E você vai parar de desistir. Você vai parar de desistir. Porque a unção que você vai receber de Deus vai ser mais forte do que a sua vontade de parar. Vai ser mais forte do que a decepção que você vai ter. A unção que Deus vai liberar sobre a sua vida de perseverança vai ser maior do que a ingratidão que você vai enfrentar com as pessoas que você vai se relacionar. É por isso que mesmo você lidando com ingratos, você não vai conseguir parar. É por isso que mesmo você lidando com pessoas que não vão te valorizar, você não vai conseguir parar. Por quê? Porque ninguém fora de você vai ter o poder de determinar quem você é de verdade. Por último, quem tem perseverança, aliás, só quem tem perseverança tem herança. Só quem persevera alcança. Só quem persevera acessa. Eu já citei nessa noite: aquele que perseverar até o fim será salvo. Só quem é perseverante, só quem tem perseverança vai ter herança, irmãos. Vai ter galardão. Pastor, vamos voltar para o Calebzinho. Números 14:24. Olha que coisa interessante. Moisés manda 12 pessoas espiar a terra prometida. 10 voltam murmurando. 10 não perseveraram. 10 só voltaram botando defeito. 10 voltaram olhando para si dizendo: eu pareço até um gafanhoto perto dos gigantes que tem lá. Aquela terra é uma terra difícil, é uma terra que devora profetas, devora pessoas. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito do Caleb. Hoje eu resolvi falar sobre meu neto. Números 14:24 diz assim: mas o meu servo Caleb. Você não consegue, irmão, ser perseverante se você não se tornar servo de Deus. Se você não fizer o que Ele manda, o que Ele determina, o que Ele direciona. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Pastor, quem são os perseverantes? Aqueles que têm outro espírito. O espírito deles não é normal, irmãos. O espírito deles não é um espírito comum. A Bíblia diz a respeito de José, que Faraó olha para José e diz assim: há na sua vida um espírito dos deuses. Na linguagem politeísta de Faraó, ele olha para o José e diz: há algo dos deuses na sua vida. Talvez José dê um sorrisinho de canto e disse: você não sabe de nada, inocente. Não é dos deuses, é do Deus. A respeito de Caleb, Deus aqui está dizendo através de Moisés: houve outro espírito em Caleb. E porque perseverou, diga comigo, perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. O perseverante, ele não entra em algo novo. O perseverante, ele entra onde ele já entrou. Se não entenderam, eu vou tentar aqui. O perseverante, ele consegue ver fisicamente aquilo que a sua visão já mostrou para ele. Já falei aqui algumas vezes. Já falei aqui de Walt Disney. Quando o Disney World é inaugurada na Flórida, 5 anos antes
5 anos depois que ele morreu, e o engenheiro disse para a esposa dele: que pena que o Uau não está aqui para ver tudo isso. E ela olha para ele e diz: ele viu tudo isso aqui antes de nós. Você consegue entender que eu estou falando de alguém não crente, irmão? Você consegue entender que eu estou falando aqui de um homem natural, que conseguiu visualizar a Disney antes do projetista fazer o projeto? Ele conseguiu visualizar. Querido, você tem noção que eu estou falando aqui de alguém que não servia a Deus, que não conhecia a Deus? Agora, o que eu e você estamos fazendo com a nossa visão, com o nosso privilégio? O que nós estamos vendo? Deus disse: o Caleb, ele vai entrar onde ele já entrou. Você pode dizer a alguém para o lado: Deus só vai te levar onde você já foi. Fala isso. Deus só vai levar você onde você já foi. Deus só vai dar para você aquilo que você já viu. Você só vai acessar aquilo que a sua fé já acessou. Por isso a Bíblia diz que quando orar, crendo que já recebestes. É nesse lugar que eu vivo. É por isso que quando eu decreto alguma palavra aqui do altar, vem na minha mão, gente. Vem na minha mão. Eu falei para o Jackson, né, que vai liberar o sítio lá para a gente fazer o centro de reabilitação. Eu falei para ele está indo agora em maio comigo para a conferência Fire. Eu digo: ó, já vai com o coração bem fechadinho. Ele disse: por quê? Eu disse: porque foi lá que Deus mandou dar a minha casa, e eu vou orar para que Ele mande você dar o sítio. Aí depois eu olhei para ele e fiquei pensando: por nada eu vou e Deus manda agora dar o meu apartamento. Aí a mulher me mata. Deus só te leva onde você já foi. Só que para isso a tua mente, só que para isso a tua visão, você não pode olhar no mundo natural. Olha o que Abraão fala para os moços: vocês ficam aí que eu vou lá adorar com o menino. Ou seja, eu vou lá picar o menino a facão e botar fogo. Depois eu vou voltar com o menino. Nós voltaremos. O irmão, ou tem que ser crente ou louco, ou os dois. Não viva o natural. Pare de viver o natural, querido. Pare de ficar olhando para os resultadozinhos imediatos, para as circunstâncias. Ei. Ainda não acabou. Você ainda está respirando. E eu quero encerrar citando um último texto. Coloca para mim Jeremias capítulo 35, versículo 15. Você sabe por que eu sou perseverante? Você sabe por que nós temos que ser perseverantes? Porque nós temos um Deus que é perseverante, e é nele que nós temos que nos espelhar. Olha o que Deus falou a respeito do profeta, através do profeta Jeremias, capítulo 35. Também vos tenho enviado como? Fala para mim como? Como? Só aqui no 3, 1, 2, 3. Tá fraquinho, parece que não almoçaram. Vou tentar aqui no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Melhorou um pouquinho. 1, 2, 3. Com essa cara. Insistentemente. Irmão, insistentemente tem que sair daqui, ó. Vou tentar aqui no 3, 1, 2, 3. Toda a igreja, 1, 2, 3. Também vos tenho. Quem está falando aqui, diga comigo, é Deus. Insistentemente, todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora. Pode tirar o texto. Pastor, o que esse texto está dizendo para nós? Esse texto está dizendo que Deus não desistiu de você, que quando você desistiu de você, Ele continuou insistindo com você, mandando profeta, mandando alguém, mandando sinais, mandando pessoas falar com você. Irmão, eu não sei você, mas eu já tentei me livrar de Deus muitas vezes, não consegui. E a maior besteira que eu fazia, quando eu dizia: hoje eu vou ao meu último culto, se Deus não falar comigo, e naquele dia Ele me moía. Escolhido não tem escolha. Deus está dizendo: eu insisto com você.
Você já desistiu de mim algumas vezes, mas eu insisti com você. Hoje mesmo Deus está mandando dizer para alguns aqui: você pensou em ficar na sua casa e você só veio porque eu insisti com você. Eu não desisto de você. Enquanto você estiver respirando, seu chato, Deus está mandando dizer, tá, irmão? Enquanto você estiver respirando, seu chato, eu vou estar insistindo, eu vou estar mandando profeta. É como se Deus estivesse dizendo: o pastor Jean nem queria estar pregando essa palavra, mas sabe por que eu botei no coração dele para pregar essa palavra? Foi para falar só com você, cabeção, porque eu não desisto de você. Eu mando os meus profetas insistentemente. E se você, irmão, se espelhar em Deus e honrar essa insistência de Deus na sua vida, se prepare para você viver o melhor de Deus. Enquanto você estiver respirando, Deus não desiste. Não desiste. Pastor, mas está tudo acabado. Não está. Se tivesse, você estaria num caixão. Se você ainda está respirando, é porque ainda existe uma fagulha. Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não pisa no pavio que está fumegando, que não tem mais fogo, mas está só fumaça. Não, irmão, Ele não faz isso. Sabe o que Ele faz? A Bíblia diz em João capítulo 20, que quando Ele chega, e os discípulos estão tudo de porta fechada, com medo dos judeus, Ele chega, está aqueles paviozinhos ali, tudo já só fumaciando, tudo sem fogo. A Bíblia diz em João capítulo 20, que Ele chega, e Ele atravessa a parede, e diz assim, faz assim no meio deles, ó. Eles olharam para o outro, não estamos entendendo nada. E ele, ó, eu estou assoprando nessa brasinha que está só fumaciando, porque ainda existe uma fagulha de fogo aí, ainda existe uma esperança aí. Se você ainda está respirando, pastor, mas eu estou tão doente. Se você ainda está respirando, ainda existe esperança de cura. Pastor, mas o meu marido, se Deus não matou ele ainda, se Deus não levou ele ainda, é porque existe ainda uma esperança. Ah, mas os meus filhos, se eles não morreram ainda existe uma esperança, ainda existe uma esperança. Deus não desiste de nós. Deus continua deixando o diabo endemoniado, porque o diabo olha e diz: agora eu acredito que Deus não tem mais nada que esse camarada. E Deus diz: eu tenho, porque eu dei o meu filho para morrer por eles. Como eu persisto, eu posso cobrar deles perseverança, persistência, inteligência, congruência, resiliência, porque eu dei o meu melhor por eles. Fiquem em pé em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor. Banda, por favor, suba.